Olá! Nessa aula vamos relembrar de um assunto muito relevante na escrita, mas que na oralidade passa despercebido, a crase. Não adianta torcer o nariz, pois é um assunto que na escrita, se não for empregado corretamente, poderá causar muita confusão. Para iniciarmos nossas reflexões sobre a crase, é importante lembrar que diz respeito à letra A, com o acento grave. Pois é, eu disse letra A, pois ela pode, em determinadas situações de uso, funcionar como artigo, como preposição, como pronome oblíquo ou como pronome demonstrativo. E a crase seria a fusão da preposição a com outro a, que ocorre logo depois dela. Vejamos uns exemplos. Eles retornarão à faculdade hoje. Quem retorna, retorna a algum lugar ou retorna de algum lugar. Ou seja, nesse caso, o verbo retornar diz respeito aos alunos retornarem à faculdade. Ou seja, o verbo pede o que chamamos de a preposição. E logo após temos a palavra feminina faculdade, que requer o artigo para indicar a faculdade. Neste momento, ocorre a fusão de duas letras A, por isso utilizar o acento grave. Os alunos referiram-se à prova de língua portuguesa. Observem que é o mesmo caso, porém com o verbo referir-se, ou seja, quem se refere, refere-se a alguém ou alguma coisa. Por isso, o verbo referir precisa da preposição a. E logo em seguida temos a prova de língua portuguesa. Observem que prova é feminino e pede o artigo a. Observaram por que utilizamos a crase nos exemplos citados? Pois tanto o verbo quanto a expressão seguinte exigem uma letra A. Porém, como ficaria estranho escrever dois As seguidos, emprega-se o acento grave, que indica a fusão de tais letras. Então, a partir de agora, analisaremos os casos em que se deve empregar o acento grave sobre a letra A. Espera, vamos com calma. Cabe, neste primeiro momento, relembrarmos como é a classificação da palavra A. Vamos começar com a letra A funcionando como artigo. Quando artigo, ela irá aparecer antes do substantivo feminino, determinando-o. Ou seja, a artigo é uma palavra variável, pois pode ser flexionada tanto para o singular como para o plural. E isso irá depender do substantivo ao qual ela se refere. Vamos verificar nos exemplos? Quem fez a prova de recuperação? Queria comprar a blusa para minha mãe. Observem como nos dois casos as letras A referem-se aos substantivos prova e blusa, respectivamente. A prova, a blusa. Vou passar um macete a vocês. Quando a letra A for empregada como artigo, podemos fazer uma troca do substantivo feminino por um substantivo masculino. E se diante do substantivo masculino aparecer o artigo o, significa que a letra A, nesse caso, funciona como artigo. Nas frases citadas anteriormente, poderíamos fazer a seguinte substituição. Quem fez a prova, quem fez o teste, o exame? Queria comprar a blusa, queria comprar o casaco. É claro que a troca só será válida se for feita com substantivos referentes ao mesmo campo semântico. Agora vamos rever quando a letra A funciona como preposição. Vamos primeiro aos exemplos para depois eu realizar a explicação. O professor se referiu a você. Observem que está destacado em vermelho o verbo referiu. Quem se refere, refere-se a alguma coisa ou a alguém. Ou seja, o verbo referir exige a preposição a. Logo após a preposição a, temos o pronome de tratamento você. Ou seja, esse pronome não exige o artigo. Não utilizamos a. Neste caso, não temos a fusão de duas letras a, mas somente a letra a funcionando como preposição. Por isso que não utilizamos o acento grave. Próximo exemplo. Aquele aluno vai a muitas palestras. Novamente temos o mesmo processo, em que o verbo exige a preposição. No caso, o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Logo em seguida, temos o pronome indefinido muitas, ou seja, esse pronome não admite o artigo a, no singular, uma vez que na frase foi empregado no plural. Neste caso, não temos a fusão de duas letras a, mas somente a letra a funcionando como preposição.
Por isso que não utilizamos o acento grave. Garanto que com essas explicações vocês já lembraram daquelas aulas de língua portuguesa que tiveram no ensino fundamental e médio que falavam sobre a crase. Porém, neste momento de sua vida, principalmente profissional, com certeza esse conteúdo passa a ser necessário para a elaboração de seus textos. Vamos agora explicar quando a letra A funciona como pronome pessoal oblíquo. Para ser classificada como pronome pessoal oblíquo, a letra A estará associada ao verbo, funcionando como objeto direto. Admite o plural e na língua coloquial geralmente é trocado por ela ou elas. Acompanhe um exemplo. Conheço Fortaleza. Visitei-a em setembro. Observem que, conforme falei anteriormente, o pronome oblíquo vem associado ao verbo e refere-se a algum elemento citado anteriormente, no caso Fortaleza, feminino singular. Muito bem. Agora que revimos as diversas funções da palavra A, podemos voltar ao nosso conteúdo que é crase. Como vimos, a crase nada mais é do que a fusão de duas letras A. Numa frase, a partir de agora, veremos alguns procedimentos para verificar a ocorrência de crase. Mas lembrem-se de que já indiquei um método prático. Se estiverem em dúvida se devem ou não usar o acento grave na letra A para indicar a crase, tentem trocar a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se na troca admitir a preposição ao, podemos utilizar a crase. Porém, se na troca aparecer apenas o artigo definido, o, não devemos utilizá-la, uma vez que só admitiu o artigo. Vamos retomar nosso primeiro exemplo exposto no início desta aula. Eles retornarão à faculdade hoje. Eles retornarão ao colégio, ao estabelecimento de ensino, hoje. Observem que na troca da palavra faculdade pelas expressões colégio ou estabelecimento de ensino, foi possível o emprego da preposição ao. Ou seja, com essa troca realizada, podemos utilizar a crase. Mas observem o exemplo. O sonho de meu pai é conhecer a Espanha. O sonho de meu pai é conhecer o Japão. Viram que ao substituir a Espanha pelo Japão, não se admite a preposição, mas somente o artigo. Neste caso, não devemos utilizar a crase, pois significa que só tem a necessidade de uma letra A nessa frase. Vamos agora apontar os casos em que sempre deve ocorrer a crase, ou seja, quando a crase passa a ser obrigatória. Devemos sempre usar a crase diante de locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, desde que estejam no feminino. Calma, vou apresentar algumas dessas locuções por meio de exemplos, e vocês já se recordarão quais são elas. Novamente, os exemplos foram retirados do livro do autor Mauro Ferreira. Vamos começar com os exemplos das locuções adverbiais? Observe. Às vezes, ele vem aqui às sextas-feiras à noite. O médico chegou às 9h30 e foi embora à meia-noite. Ambas indicam o momento de chegada e de saída do médico. No próximo exemplo, também temos locuções adverbiais. Consertamos o carro às pressas e saímos às escondidas. Temos um exemplo de locução adverbial de modo, ou seja, como o carro foi consertado e como as pessoas saíram. As locuções prepositivas geralmente são formadas da seguinte maneira: a mais palavra feminina mais de. Só para relembrar, a esquerda de, a frente de, a moda de, a espera de. Porém, precisamos prestar atenção na expressão a moda de, pois ela pode aparecer subentendida. Vamos aos exemplos referentes às locuções prepositivas. Estaremos à espera de vocês à direita da prefeitura. No jogo de ontem, o jovem atacante fez um gol a Pelé, a moda de. Observem que Pelé é uma palavra no masculino e não devemos usar crase antes de palavras masculinas. Porém, está subentendida a expressão prepositiva a moda de. As próximas locuções das quais trataremos são as locuções conjuntivas e são as mais utilizadas, pois são as mais comuns. E para facilitar a nossa vida, elas são apenas duas desse tipo, a medida que e a proporção que. Vamos exemplificar? Os alunos estudam à medida que o conteúdo aumenta. À proporção que o tempo passava, a tensão crescia.
Acabamos de ver casos em que a crase é obrigatória e agora falaremos dos casos em que a utilização da crase é opcional. São apenas 3 casos. A crase é opcional antes de pronomes possessivos femininos, minha, sua, tua e nossa. Também é opcional antes de nomes de mulheres e o último caso diz respeito à utilização da crase depois da palavra até. É importante lembrar que somente nesses casos a crase é opcional. Vamos exemplificar? Ele não se referiu à minha aluna. Ou, ele não se referiu à minha aluna. Faremos uma visita a Rafaela. Ou, faremos uma visita a Rafaela. Os acadêmicos foram até a biblioteca. Ou, os acadêmicos foram até a biblioteca. Como vimos, para ocorrer a crase é necessária a presença de a preposição e a artigo. Porém, existem certos tipos de palavras que não admitem a utilização do acento grave, o qual indica a crase. E é justamente desses casos que trataremos a partir daqui. Ou seja, vamos relembrar os casos em que a crase é proibida. Vamos abordar aqui 8 dessas situações. Não devemos utilizar crase diante de palavras no masculino, pois já vimos anteriormente que para que a crase exista, é necessária a fusão de 2 letras a preposição e a artigo. A palavra no masculino não irá admitir o artigo no feminino. Este motor é movido a óleo. Não gosto de fazer compras a prazo. Observem que as palavras óleo e prazo são palavras masculinas e os as que as antecedem são preposições exigidas pelo verbo ou por outras expressões presentes na frase. O próximo caso em que não devemos utilizar a crase é diante de verbos e de pronomes em geral. Novamente, vale lembrar que se a palavra que vier depois da letra A não exigir artigo, imediatamente descartamos a utilização do acento grave. Por favor, acompanhe-me nos exemplos. Todos os alunos começaram a estudar desesperadamente. Qual dos correspondentes está disposto a voltar? Nunca obedecemos a esta lei. Nunca me referi a alguém desse lugar. No caso de dúvida, tentem elaborar uma frase em que o início seja o artigo a e, em seguida, as palavras destacadas em vermelho. Pessoal, como eu disse anteriormente, os pronomes, com exceção dos possessivos femininos, não admitem o artigo, mas precisamos estar atentos, porque diante dos pronomes de tratamento dona, senhora e senhorita, admite-se o artigo, ou seja, devemos usar a crase. Vocês devem estar se perguntando, mas como isso é possível? Observem por que isso é possível. Sou leal à Sua Excelência. Por isso, não digo nada à senhora o que ele me revelou. Mas por qual motivo utilizamos a crase diante de determinados pronomes de tratamentos e diante de outros não? Observem. Sua Excelência está aflita. A senhora está aflita. Na primeira frase, não cabe o artigo a. Já no segundo caso, ele é extremamente pertinente. Vamos aos próximos casos em que não devemos utilizar a crase. Diante de palavras repetidas, como cara a cara, frente a frente, e também não a utilizamos quando a letra A estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Não podemos nos esquecer de que a crase é a fusão de 2 letras A, preposição mais artigo. Nesses casos, os quais estou me referindo, fica claro que uma das palavras não admite o artigo A ou a preposição. Exemplo. O professor percorreu a universidade de ponta a ponta. O deputado dirigiu-se a pessoas de outros partidos. As crianças nunca devem ir sozinhas a festas. Vamos continuar? Estamos quase encerrando estes casos. Não devemos usar a crase diante de nomes de cidades, desde que o nome da cidade não tenha um especificativo, ou quando você fizer a seguinte troca. Suponhamos que apareça o nome da cidade de Cuiabá no decorrer da frase e você quer saber se usa ou não a crase. Você deve utilizar o verbo voltar e fazer tal verificação. Voltei de Cuiabá ou voltei da Cuiabá? Claro que é voltei de. Vamos fazer mais um exemplo, agora com a Alemanha. Voltei de Alemanha ou voltei da Alemanha? Claro que é voltei da. Portanto, quando você fizer essa troca e você voltar da, deve usar a crase. Vamos ver mais alguns exemplos. A viagem a Pernambuco será em breve. Voltei de Pernambuco. A viagem à Itália será em breve. Voltei da Itália.
Ao entardecer, retornaremos à bela Florianópolis. Agora vamos abordar os dois últimos casos a respeito da não utilização da crase, diante da palavra casa, sem especificativo, e diante da palavra terra, com sentido oposto ao de água, mar. Porém, quando a palavra casa estiver especificada e se a palavra terra tiver o sentido de origem, ambas admitem o uso da crase. Acompanhe os exemplos para elucidar melhor esses últimos casos. Letra A. Depois do trabalho, voltei à casa. Letra B. Depois do trabalho, voltei à casa abandonada. Observem que no exemplo A, a casa não está especificada. Já no exemplo B, a palavra abandonada está especificando a casa. Letra C. Os náufragos chegaram à terra. Letra D. Os imigrantes planejam voltar à terra em que nasceram. Observem que no exemplo C, a palavra terra tem sentido oposto ao de mar. Já no exemplo D, a palavra terra tem sentido de terra de origem, onde imigrantes nasceram. Muito bem. Depois de algumas reflexões e algumas regras, finalizamos aqui nossa aula sobre a crase. Não se esqueçam de que só devemos utilizar o acento grave na letra A quando existir a fusão de duas letras A, ou seja, quando a palavra que antecede e a palavra que sucede a letra A exigirem simultaneamente a letra A, que será então a preposição a mais artigo. Espero que tenham aproveitado as explicações. Até mais!